Olá, bom dia, meu querido Brasa Dames, advogado criminalista, contato 11 98545 4271. Deixa eu ajeitar aqui. Olha só, que assunto interessante. Eu vou falar bem restritamente sobre esse assunto aqui, dado que ele é bastante interessante e muitos colegas às vezes tomam aí procedimentos meio que perdido, meio que equivocado, né? Veja só, o assunto é sobre a revisão criminal. Primeiro, o que eu quero falar da revisão criminal é no tocante aos pedidos, tá? No quesito pedido. Agora, veja, a revisão criminal, eu preciso falar um pouquinho antes a respeito dos pedidos. A revisão criminal na verdade, uma ação. É uma ação que você move, que no caso, né, o revisionando, ou o antigo condenado, a gente procura não usar esse termo, no caso, o revisionando, move contra uma decisão do juiz que o condenou, né, ou do resultado do acordo. Não é uma revisão contra o Estado, não é uma revisão contra o juiz, pessoa física, ou o juízo. A vara é uma revisão contra a decisão, é uma revisão contra a decisão que o condenou, ou uma revisão contra o acórdão que confirmou a sentença condenatória. Não tem nada a ver com a pessoa física ou com o fórum ou com aquele tribunal específico, é exatamente contra a decisão, perfeito? Alguns colegas entram, propõem a ação de revisão. Vamos supor aí que o seu cliente foi condenado no juízo de primeiro grau e transitou em julgado ali também. Então, esse colega, às vezes, ele propõe essa ação de revisão no próprio juízo do primeiro grau, né? O Código de Processo Penal, ele diz que tem que ser nos tribunais, tá? Tem que ser nos tribunais. Então veja que não dá para entrar com a ação de revisão no juiz de primeiro grau. O que você deve entrar no juiz de primeiro grau para fins de instruir uma ação de revisão, tá? É uma ação, na verdade, né, para você fazer apenas a instrução, que você vai mover a ação, você vai ali fazer provas, você vai procurar juntar provas, constituir provas. É uma ação de justificação, é um pedido simples. É um pedido simples que você faz em 2, no máximo 3 folhas e propõe para que o juiz determine a perícia, por exemplo, para buscar a prova X, que vai levar a instrução da ação de revisão. Posto isso, aí sim, com aquela decisão, com aquela prova constituída, favorável ao seu cliente, é lógico que você vai subir para os tribunais, tanto para o TJ, e se a decisão foi do TJ, você vai subir para o STJ ou para o STF. Aí sim, com a ação de revisão. Os fundamentos, todos os fundamentos, a maioria dos fundamentos, nesse caso da ação de revisão criminal, está no Código de Processo Penal, do artigo 621 para frente. O artigo 621, deixa eu dar até uma olhada aqui, até o artigo 631. Certo? Então, nesse capítulo aqui é que o colega vai encontrar quase todos os requisitos dos fundamentos dessa ação, tá ok? Então, veja, eu falei que eu ia falar sobre os pedidos. Propôs a ação lá de justificação, né? Justificou o que queria e agora você vai entrar com a ação. Você entrou com a ação e lá no final você vai fazer os pedidos. E agora, então, o que pedir, né? O que, na verdade, pedir?
em benefício do seu cliente. O artigo 626, eu vou fazer uma leitura básica aqui, depois eu vou fazer um pequeno comentário, porque senão o vídeo vai ficar muito grande e não vai dar nem para a gente falar, a pessoa ouvir direito aqui. 626. Julgando procedente a revisão, ou seja, o tribunal, né, julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. Então aqui nós temos basicamente 4 pedidos. O primeiro é alterar a classificação, ou seja, é desclassificar. Se o seu cliente foi condenado a roubo e agora vai para um furto, é esse o pedido, é o pedido de desclassificação, com fundamento no artigo 626, tá? Então é esse o pedido e vai ter aí algumas consequências. Se o seu cliente está preso lá por roubo há 4 anos e foi, por exemplo, desclassificado para furto e agora a pena passa a ser de 2 anos e 2 meses, se ele não está respondendo outros processos, bem provável que ele vai ser posto em liberdade imediatamente. Então, o próximo pedido lá no final, né, é o vara de soltura, em razão da desclassificação, certo? Se ele não está preso por algum outro motivo, certo? Então veja que esse pedido aqui, ele já traz uma consequência prática, positiva para o seu cliente, tá? Então lá, alterar a desclassificação da infração, a infração penal, que ele quer dizer aqui é infração penal, né? Absolver o réu. Absolver o réu, aí o colega precisa fundamentar o motivo da absolvição. E as fundamentações de absolvição, elas são sempre com base no artigo 386 e alguns dos incisos que estão lá, perfeito? Então lá, você vai pedir lá, o fato não existiu, 386, inciso 1º, aí depois tem os outros lá, né? Aí tem até o último lá, que falta de prova para condenar, tá? Então, são vários requisitos lá, certo? Se eu não me engano, são 7. Eu vou até dar uma olhadinha aqui para não perder muito o hábito, né, da leitura. Olha aqui, ó. O juiz absolverá o réu mencionando na causa, na parte dispositiva, desde que reconheça, no caso, né, 1. Está provada a inexistência do fato. O fato não existiu, tem certeza que não existiu. Não haver prova da existência do fato. O fato existiu, mas não tem prova. 3. Não constitui o fato infração penal, ou seja, o fato é atípico formalmente ou materialmente. 4. Está provado que o réu não concorreu para a infração penal. A infração existiu, outras pessoas praticaram, mas o seu cliente não praticou. Não existiu prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Existe até uma dúvida a respeito disso, mas não tem provas que ele concorreu à infração penal. 6. Existem circunstâncias que excluam o crime ou isente o réu da pena. Aqui, basicamente, é o artigo 20, 21, 22, 23 e 26, certo? Do Código Penal, né? Ou mesmo se houver fundada dúvida sobre a existência, tá? 7. Não existir prova suficiente para uma condenação, é o pedido genérico normalmente. Então, na revisão criminal tem que se fundamentar, nesse caso da absolvição, em um dos incisos do 386. Perfeito? Outro, modificar a pena. Aí entra lá naquela questão da dosimetria penal, tá? Do artigo 68, volta para o 59, 60, 61, até chegar no 68 novamente, tá? Modificar a pena, né? Se ele estava, por exemplo, aí você vai ter uma consequência também dessa modificação da pena. Modificou a pena de 12 anos, caiu para 4, pode ser que ele já tenha cumprido esses 4 anos.
Então aí, alvará de soltura, se não tiver preso por outro motivo, tá? Ou mudança do regime, sai do fechado, vai para o semiaberto ou para o aberto, perfeito? Ou vai apenas prestar serviço à comunidade, tá? Então aqui também tem consequência prática imediata. Último pedido, o último pedido do artigo 626, tá? Que existe um outro aí, perfeito? Então vamos lá. Anular o processo. Cuidado com isso, anular o processo. Ah, eu quero anular o processo. Meu querido, vai fazer tudo de novo. Vai fazer tudo de novo. Qual a vantagem aqui? Entre aspas, uma vantagem se existiu já a prescrição penal. Se não existiu a prescrição penal, essa vantagem é meio que duvidosa, tá? Anular um processo, vai fazer tudo de novo, é lógico que dependendo da nulidade aqui, né? E normalmente vai fazer tudo de novo se a nulidade é absoluta, perfeito? Mas dependendo da nulidade aqui, não compensa você correr atrás disso aqui, anular o processo. Para fazer tudo de novo, prescreveu, então tudo bem, aí sim, tá? Mas não prescreveu, cuidado com isso, tá? Isso aqui tem que analisar com bastante cuidado. Em qualquer situação, diz aqui o parágrafo único, né? De qualquer maneira, ou seja, em qualquer situação, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. Se ele foi condenado a 5 anos ou a 6 anos, não pode subir nessa revisão criminal para 7, para 8. O que pode é baixar ou manter igual, mas subir, não, jamais. Perfeito? Eu falei que tinha um outro pedido, que normalmente quando a pessoa busca uma revisão, busca um advogado para fazer uma revisão criminal, ela vai nessa intenção, nesse outro pedido que não está no rol taxativo do 626 e está assim especificamente no artigo 630 do Código de Processo Penal. Eu não vou entrar nos detalhes, mas eu vou falar um pouquinho. É sobre a indenização, perfeito? Então veja que a indenização aqui, ela vai existir apenas quando o Estado errou. Se o Estado errou, deixa eu ver aqui o que diz o artigo, né? O tribunal, se o interessado requerer, e detalhe, né? Esqueci de falar isso, tem que ser pedido, se o interessado requerer, certo? O tribunal, se o interessado requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos, perfeito? Aí no seu parágrafo 1º e 2º, vai dizer aqui, por essa indenização que será liquidada no juízo civil. Por isso que eu falei que eu não vou falar muito, porque do juízo civil, graças a Deus, eu não sei nada, não tenho o mínimo de ideia do que acontece lá nesse campo aí, tá? E até um conselho que eu te dou, não se contamine com outras esferas. Responderá a União se o condenado tiver sido proferido pela Justiça do Distrito Federal, ou território, ou os estados, se eu tiver sido pela respectiva justiça. A indenização será devida se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetente. Ou seja, se o erro ou a injustiça da condenação proceder por culpa do revisionando, afasta aí a indenização, como confissão ou ocultação de prova em seu poder. Se a acusação houver sido meramente privada, vai ter que correr atrás de quem acusou lá, no caso das ações privadas, né? Não atrás do Estado. Então aqui, o Estado vai indenizar, tá? Mas aí, esse juízo aqui, esse tribunal aqui, analisando a revisão criminal, ele vai fazer a indenização mínima. Aí você precisa colocar um valor da causa, nem que seja mínimo. Por quê? Porque o restante vai ser liquidado, vai ser pedido
lá no cível. Vamos dar um exemplo. Você tem lá um prejuízo, um sofrimento aí de prejuízo de 120 mil reais, né? Você vai pedir 120 mil reais aqui? Não, lógico que não. Você vai pedir o mínimo, pede 1.000 reais, pede 2.000 reais, né, de indenização aqui. Aí, e já especifica, outros prejuízos vai buscar no cível, né? E aqui você, tendo essa ação aqui procedida, você vai ter aí, então, uma indenização mínima. Talvez não seja nem os 2.000 que você pediu. Talvez o tribunal aqui diga que você vai receber só 500. E ainda vai colocar lá, se houver interesse, busque o restante no cível. Aí você corre no cível com aquela decisão e pede para fazer lá os cálculos, tal, todo aquele procedimento lá para ver se realmente chega a esse direito aí que você está pleiteando. Perfeito? Demora tudo isso? Demora. Ganha tudo isso? Nem sempre. Vale a pena entrar? Vale, claro que vale a pena. Tem prazo para entrar? Não, pode entrar até depois de falecido, até depois de cumprido a ação toda, passou anos e anos e anos, e aí você pode entrar lá com a ação de revisão, né? Quem pode entrar? O próprio condenado, o CAD, né? Esposa lá, irmão, tem lá os requisitos lá das pessoas legitimadas para propor essa ação de revisão. Perfeito? Fica essa dica aí para o colega que está iniciando, para o colega que não tem uma ideia de como funciona uma ação de revisão. Estatisticamente falando aqui, nem sempre dá certo, mas se houver interesse do revisionando, né, é um bom trabalho para ser feito aí. Eu acho que vale a pena impetrar uma ação dessa aqui, né? Propor, na verdade, né? Existem até os verbos corretos aí para usar nessa ação. Abraço, até a próxima!